Talvez você já tenha ouvido o termo bipolar sendo usado para descrever alguém que é instável emocionalmente ou que tem oscilações de humor. Mas esse uso coloquial do termo é bem diferente do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, o que antes era chamado de psicose maníaco-depressiva, é uma doença mental grave que causa mudança drástica nas emoções, no humor e nos níveis de energia da pessoa, passando de extremo de tristeza a extremo de euforia. Mas essa mudança não acontece de um momento para o outro. Geralmente ocorre ao longo de vários dias ou semanas. Existem alguns tipos diferentes de transtorno bipolar, mas há algumas características em comum. Primeiramente, os episódios de humor deprimido são idênticos a de um transtorno relacionado. O transtorno depressivo maior também é conhecido como depressão unipolar. O indivíduo com esse transtorno pode sentir-se desesperançosos e desanimados, apresentar falta de energia e concentração mental, além de sintomas físicos como comer em excesso ou em falta. No entanto, além desses episódios de humor deprimido, o que diferencia o transtorno bipolar da depressão unipolar é a possibilidade de os indivíduos apresentarem esse período de humor elevado, chamado de episódios maníacos ou hipomaníacos, dependendo da gravidade. Em um estado maníaco, as pessoas podem se sentir energéticas, excessivamente felizes ou otimistas, e até mesmo eufóricas, com autoestima muito elevada. E à primeira vista, essas podem parecer características muito positivas, mas quando o indivíduo está em um episódio maníaco completo, esses sintomas podem atingir um extremo perigoso. Uma pessoa em mania pode investir todo o seu dinheiro em um empreendimento arriscado ou se comportar de forma imprudente. Os indivíduos podem falar de forma acelerada em um ritmo frenético e constante, ou podem ter pensamentos acelerados e se sentirem elétricos, como se não precisassem de nada. Episódio maníaco também pode incluir delírio de grandeza. Por exemplo, a pessoa pode acreditar que está em uma missão pessoal divina ou que possui poderes sobrenaturais. Além disso, pode tomar decisões ruins sem se importar com as consequências. Uma maneira de entender essas oscilações é representá-las em um gráfico. Digamos que o eixo Y represente o humor, com mania de depressão nas extremidades, e o eixo X represente o tempo. Uma pessoa saudável pode apresentar altos e baixos ao longo da vida. Eles podem ter alguns períodos de profunda tristeza de vez em quando, talvez depois de perder o emprego ou se mudar para um lugar novo e se sentir sozinhos. Uma pessoa com depressão unipolar, por outro lado, pode ter os períodos normais de euforia, mas também pode ter períodos de profunda tristeza que duram muito tempo e pode não ter um gatilho óbvio. Agora, quanto aos transtornos bipolares, o primeiro é chamado de transtorno bipolar tipo 1, e essas pessoas têm um período de profunda tristeza que duram pelo menos 2 semanas, e o período de euforia que dura pelo menos 1 semana ou exigir hospitalização. Dito isso, episódios maníacos não tratados pode durar de 3 a 6 meses. A depressão está presente na maioria dos casos, mas não é necessária para diagnóstico. Segundo tipo é chamado de transtorno bipolar tipo 2 e ocorre quando a pessoa experimenta períodos de depressão semelhantes ao do transtorno bipolar tipo 1, além de períodos de euforia chamado de hipomania, que são episódios maníacos menos intensos do que os observados no transtorno bipolar tipo 1. Para receber o diagnóstico, esse estado hipomaníaco precisa durar pelo menos 4 dias. Novamente, esses sintomas geralmente duram de algumas semanas a alguns meses. O terceiro tipo é chamado de ciclotimia, ou às vezes transtorno ciclotímico. E esses indivíduos apresentam períodos de depressão mais leves, assim como períodos de euforia mais leves, ou hipomania, como ocorre no transtorno bipolar tipo 2, alternando entre esses dois estados por um período de pelo menos 2 anos. Às vezes, pessoas com transtorno bipolar podem apresentar outros sintomas menos comuns, como os chamados episódios mistos, sintomas de depressão e mania simultaneamente. Outro sintoma que podem apresentar é a ciclagem rápida, que descreve uma situação em que a pessoa apresenta 4 ou mais episódios de depressão ou mania em um determinado ano.
Como na maioria dos transtornos mentais, a causa exata do transtorno bipolar é desconhecida e não há um único gene bipolar identificado, mas acredita-se que os fatores genéticos e ambientais desempenham um papel. Por exemplo, uma pista interessante é que as pessoas com familiares que têm transtorno bipolar têm 10 vezes mais chance de desenvolvê-lo. Outra pista é que algumas drogas e medicamentos podem desencadear episódios maníacos, como a terapia seletiva. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Vale mencionar também que pessoas com transtorno bipolar frequentemente apresentam outros transtornos, como transtorno de ansiedade, transtornos por uso de substância, TDAH e transtorno de personalidade, o que torna o diagnóstico e o tratamento um verdadeiro desafio. Embora não haja cura para o transtorno bipolar, identificar e tratar os indivíduos é fundamental, visto que existe um risco real de que a pessoa se machuque ou cometa suicídio. Um dos tratamentos mais antigos e também um dos mais eficazes é a terapia com inibidores seletivos da receptação de serotonina. O lítio atua como um estabilizador de humor, suavizando as oscilações de humor. Dito isso, ele é muito eficaz no tratamento de episódios maníacos do que depressivo. E, portanto, indivíduos que utilizam frequentemente precisam tomar outros medicamentos também, o que pode ser problemático visto que alguns antidepressivos, como o ISRSS, podem desencadear episódios maníacos em pessoas predispostas a eles. Outras opções de tratamento incluem antipsicóticos, anticonvulsantes e benzodiazepínicos, mas muitos deles, incluindo o lítio, apresentam efeitos colaterais que podem ser graves e levar à não adesão ao tratamento, o que pode ser perigoso para o indivíduo. Agora, ao contrário de certos transtornos como a depressão unipolar, intervenções psicológicas como psicoterapia ou terapia cognitiva comportamental não são particularmente eficazes no tratamento de episódios maníacos do transtorno bipolar. Dito isso, elas ainda podem ser ferramentas muito úteis para ajudar o indivíduo com transtorno bipolar em geral, especialmente após um término de um episódio maníaco. Ela também pode ajudar o indivíduo a lidar com situações estressantes que, de outra forma, poderiam levar a um episódio maníaco, ajudando assim a prevenir um possível episódio maníaco. Então, um resumo super rápido aqui. O transtorno bipolar é um transtorno mental caracterizado por depressão, períodos de humor deprimidos, bem como mania e período de humor elevado. Obrigado por assistir, inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado.